Olá, pessoal, estamos com mais um episódio do programa Pense Digital e hoje eu fico honrada em receber o delegado da Divisão de Homicídios da cidade de Curitiba, Tito Baricello, também conhecido como delegado xerifão. Tito, seja bem-vindo hoje com a pauta Jornalismo Investigativo e Infiltrações. É um prazer estar conversando com vocês e é um prazer interrelacionar com a sociedade, porque, como eu sempre digo, o tempo em que o delegado ficava atrás de uma mesa com o ar-condicionado ligado, esperando que os problemas chegassem à sua mesa, terminou. O delegado tem que ir para a rua e tem que se relacionar com o cidadão. E aí entra o nosso tema de hoje. Tito, posso chamar de Tito? Tito. Pode, Tito, delegado xerifão, delegado, do jeito que você quiser. Tito, a gente sabe que o jornalismo investigativo ele tem um papel fundamental, né, em alguns crimes. Antigamente tinha muita infiltração, né, de jornalista, principalmente em crimes bem complexos, em que às vezes não se chegava até a delegacia, né? Você já se deparou com algum caso em que o jornalismo investigativo fosse essencial, né? E como é que foi essa transmissão de dados? Foi via e-mail, foi WhatsApp? Você poderia não dar detalhes, mas contar, né, a respeito disso? Karina, o trabalho da imprensa é imprescindível para a polícia, porque nós temos os órgãos de controle formal, que é a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, a municipal. Existe o controle informal. É através do controle informal com a sociedade, através da imprensa, associação de bairros, né, grupos de pessoas, da própria igreja, que nós adentramos a sociedade, nós nos introjetamos na sociedade e que não nos amarem da sociedade. Então a imprensa tem um papel imprescindível nestas investigações. E nós temos que compreender também que a imprensa foi o agente transformador do Estado democrático que nós vivemos hoje. Essa mesma imprensa investigativa que estamos tratando hoje foi a imprensa que nos tirou de uma ditadura, foi a imprensa que fomentou a Constituição Federal de 88, né, com todos os direitos e garantias fundamentais, foi a imprensa que denunciou corrupção, abusos policiais, né, que protegeu o cidadão. E é um braço dessa imprensa hoje, né, no modelo democrático de direito que nós vivemos, que faz o trabalho investigativo. Então nós temos que entender a gênese dessa imprensa. A gênese é a proteção dos direitos do cidadão, levando informações à sociedade, e a partir do momento que a imprensa leva informações à sociedade, protege o próprio delegado, protege você que está me entrevistando e protege aqueles que estão assistindo no momento. Então, é essa imprensa livre que realiza o trabalho investigativo. É a base de tudo em uma sociedade. E como eu já disse, sempre digo, o tempo em que o delegado ficava isolado terminou. É preciso a inter-relação com a sociedade. Por isso, nós temos não um caso, mas inúmeros casos, inúmeras situações, investigações, em que a imprensa foi o ponto divisório de alcançarmos um resultado. Então, nós, na Delegacia de Proteção e mesmo nas outras delegacias que eu já trabalhei no Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente, já trabalhei na Central de Flagrantes, já trabalhei na região metropolitana, atuando em todas as áreas, já fui delegado em Minas Gerais. Sempre eu tive uma relação muito direta com a imprensa. Eu, por exemplo, trato de todos os jornalistas aqui no meu telefone, e eles me passam informações privilegiadas, porque eles estão na rua. Eles conversam com as pessoas. Muitas vezes, o jornalista chega no local de morte em momento anterior à polícia. Ele toma ciência do fato, se dirige para lá, porque está de plantão, chega em momento anterior ou concomitante com a militar, que é o primeiro órgão de segurança que chega, em regra, né, que isola o local, para a chegada da polícia judiciária. E a partir dessa relação, dessa troca de informações com a imprensa, comumente conseguimos resolver os homicídios e alcançar a autoria de condutas criminosas que colocam em risco
toda a sociedade. Então, eu não tenho um caso, eu tenho inúmeros casos que eu posso trazer para você aqui do trabalho dessa imprensa livre, dessa imprensa investigativa, dessa imprensa que vai para a rua, que vai para a porta da delegacia, faz o local crime, que gerou o quê? Gerou de forma direta e indireta a prisão de bandidos, protegendo esse cidadão. Sim, eu entendi, sempre tive acesso à televisão, né, há algum tempo que a gente cresceu na televisão, né, e muitas vezes um caso ele é forçado a ser resolvido até mais rápido por pressão da imprensa, né, que vai ser pressionado pela população, está sendo veiculado, né, onde a gente tem a internet, né, pessoas que nem são jornalistas, mas faz até um papel investigativo e coloca em rede, né? Pega um material, coloca em rede, ou cobra, né? Tem os chamados de youtubers, né? Que até tem, às vezes é a voz, né? É a voz de algumas comunidades. Tem líderes de comunidade que viram youtubers, né? Que cobram, sei lá, políticos, delegados, tal. Como é que você vê esse cenário aí dessa inclusão, né, a questão da inclusão digital, né, o acesso dessas pessoas à tecnologia, né, no tocante querendo ou não, é um jornalismo investigativo, né, não deixa de ser. Sem netos, mas não deixa de ser. Antigamente só não tinha o celular para mostrar. Sem dúvida alguma, a internet, ela democratizou o trabalho de imprensa, porque hoje não podemos negar que passou a ser repórter, passou a ser jornalista, qualquer Instagram, qualquer youtuber, qualquer pessoa que vá para a rua faz um levantamento de uma situação ilícita. Ele passou a ser um jornalista investigativo, apesar de não for um jornal tradicional. Antigamente, tempo atrás, todos sabemos, e essa data tão longa, a imprensa estava monopolizada em certos grupos. Então, hoje, nós temos essa democratização. Existe o lado bom e o lado ruim da democratização. O lado bom é que todos estão conseguindo mais informações em tempo real, porque tem mais pessoas filmando, mais pessoas na rua cobrando, mais pessoas na rua exigindo o resultado do poder público. E também, de outro lado, a imprensa tradicional, em regra, era mais formal, escolhia as pessoas que trabalhavam, tinham regras de ética, né? Então, hoje nós temos youtubers que são sensacionais, temos youtubers que trazem fake news, que trazem informações não verdadeiras. Nós vemos nas redes sociais, Instagrams, nós vemos redes de WhatsApp que desinformam a população, passando notícias que não são verdadeiras. Por quê? Não passam qualquer critério. Então, tem esse lado, né? Se democratizou e se levou a oportunidade a se saber em tempo real o que está acontecendo. Mas, por outro lado, nós temos esse lado pejorativo, esse ruim. Eu vou contar para vocês uma história que você me perguntou antes, e eu acabei não entrando nesse assunto, uma fática, onde o jornalismo investigativo auxiliou a comunidade, onde o jornalismo investigativo colocou o bandido na cadeia de forma efetiva. Eu estou usando esse termo, só cortando você, por gentileza, às vezes jornalista pode ver, mas está chamando de jornalismo, não é isso, é que o que a gente mais encontra de expressão próxima, pode ser um editorial investigativo, uma mídia investigativa, eu não sei, mas a princípio eu estou usando o jornalismo investigativo aqui, para youtuber, para pessoas de comunidade, e também a imprensa, a grande mídia, fala, tá? Então, só para deixar claro aqui para as pessoas. Perfeito. Eu vou contar um caso, sem mencionar o nome de pessoas. Claro. Era uma sexta-feira de manhã, Curitiba, chuvoso sempre, né? Sim. Um jornalista entra em contato comigo e diz, escutamos não, né? Tomamos ciência de disparos de arma de fogo em determinado bairro que se chama Vila Torres. Eu anotei mentalmente essa informação, até porque eu consultei no sistema e não havia nada que me informasse a respeito de disparos de arma de fogo nessa região que está sobre a minha missão. Eu respondo por 500 mil habitantes, um quarto da cidade de Curitiba, minha equipe cuida. Então, nós botamos mentalmente essa informação. 2 horas depois,
local próximo a Vila Torres, lá do Rio, é um rio que corta Curitiba, um córrego. Foi encontrado um corpo de uma pessoa em vida, cravejado e tiros. Estava enrolado em um cobertor. Esse local encontrado fica um pouco distante daquele em que me informaram que o vídeo de arma de fogo, informação dos jornalistas. Vamos ao local, iniciamos a investigação, a dificuldade, e pela prática já vimos que aquele corpo foi colocado ali. Por quê? Não existem estojos de arma de fogo ejetados. Em regra, se utiliza pistola. Os estojos é aquela parte metálica que, se apoia o projétil, é jogado para fora da pistola. E ficam em local próximo à vítima. E a vítima tinha ali 40 ou 50 disparos, típico de execução de tráfico de drogas. No tráfico de drogas, execuções não ocorrem com 1, 2, 3 tiros, como acontece nos crimes passados. Nas drogas, não basta matar, tem que se mostrar para a comunidade que houve uma grande tragédia que perdeu, não é só perder a vida. Tem que matar, tem que destruir, tem que arrebentar, tem que cortar, tem que picotar, tem que inúmeras. Então, é características do tráfico. E lembrando que um tiro que uma munição custa 7, 8, 10 reais, né? Então, o criminoso gasta 300, 400 reais ali, quando não precisaria. Pois bem, estava lá o corpo sem vida, enrolado em um cobertor, com características, Karina, que não era do local, né? Até porque, se tinha mais ou menos 40 feridas pérfuro contusas na vítima, os vizinhos deveriam ter escutado. Não poderia, e eu contei com os vizinhos, com as pessoas na rua, e ninguém escutou nada. Então, um disparo até 2, 3, se confunde com o barulho de um caminhão que passou, com um foguete, mas 40 disparos não é possível, nem tem escutado. E o corpo estava ali enrolado em um cobertor. Começamos a investigação do nada. Não sabíamos nem quem era a vítima. A imprensa, como sempre, cercou o local, né, tentando acompanhar e passar para a comunidade aquilo que estava acontecendo no trabalho da imprensa. Então estavam todos os jornalistas tradicionais ali, inclusive aquele jornalista investigativo, né, não vou dizer o nome dele aqui, mas que me passou a informação dos disparos de arma de fogo. Identificamos a vítima no primeiro momento. A vítima tinha passado por tráfico de drogas e não era daquela região. Saímos dali, fomos até o Paruli, onde os familiares dessa vítima moravam. Como característica do tráfico de drogas, chegamos cá, os familiares não queriam conversar conosco, não queriam passar informações, não queriam contar o delegado, nem me receber, Karina, queriam. Então não é comum, veja bem, uma pessoa perde um ente querido, assassinado. O que as pessoas querem em geral? Querem o quê? Né? Justiça. Querem vingança? Isso é normal do ser humano. Nas filhas de traficantes, não, porque eles conhecem as regras. Eles sabem que o próprio já matou vezes, que o próprio filho está nesse meio, e se o filho perdeu a vida, e se o membro da família que é traficante perdeu a vida, a melhor coisa que existe é deixar como está. Então, no celular vítima eu consigo, em regra, Karina. Então, vejam bem, tem um trabalho no jornalista investigativo que me passa essa informação. Então, eu saio do Parolim, só sei que é traficante, né? Entro em contato com esse jornalista que está nas ruas trabalhando. E aí ele me diz, olha, os disparos ocorreram em determinada região da Vila Torres. E aí nós passamos a procurar o quê? Biqueiras. Por incrível que pareça, esse jornalista investigativo já estava, ele mesmo, por conta própria, né, transitando pela Vila Torres, procurando as biqueiras. Biqueiras, para quem não sabe, é um local de venda de drogas. Né? Então, onde se vende drogas, se chamam biqueiras. É o termo tradicional que se fala isso, termo chulo, digamos assim. Estava ele lá. Eu não posso impedir o trabalho do jornalista, para as pessoas compreenderem, mas ele está fazendo um trabalho policial. Não, é um trabalho de jornalismo investigativo. Ele queria saber a origem. Né? E aí, entre esses locais que nós passamos, esse mesmo jornalista me passou a informação que recebeu do informante dele, que a morte teria ocorrido em uma determinada biqueira. Fomos para esse local, isso, Karina, passado 2 horas do crime. Por tempo que passa no crime de homicídio é a prova que se esvai.
A prova do homicídio não é como a prova do tráfico de drogas, não é como uma prova do estelionato, não é como uma prova do estupro. Se eu investigo no dia seguinte um desses outros crimes que não homicídio, minha chance de alcançar o resultado é a mesma do que no dia anterior. No homicídio, não. Cada minuto que passa é imprescindível para desvendarmos, para elucidarmos aquilo, até porque a memória se esvai. E também existe uma outra característica, que as pessoas falam quando estão emocionadas, que acabou de acontecer a morte, no dia seguinte, 2 dias depois, 3 dias depois, acabam, infelizmente, aceitando com naturalidade a perda e sabem que auxiliar a polícia não vai levar a trazer o ente querido de volta. Então já preferem ficar longe, né, da delegacia. Então eu preciso correr quanto tempo para não perder as provas. E falei, já 2 horas nós tínhamos o que ali, Karina? Tínhamos um corpo sem vida, enrolado em cobertor, com mais de 40 feridas perfuro-contusas. Perfuro-contusa é a ferida advinda da arma de fogo. Já sabíamos que a vítima era traficante de drogas, já tive contato com a família da vítima nesse momento e sabia dos disparos de fogo no local. Informação que eu jamais obteria de uma outra fonte, porque as fontes policiais não me informaram a respeito dos disparos. E mais, esse jornalista investigativo aqui de Curitiba, transitando pelas ruas da Vila Cruz, tentando trazer informações, obviamente, para o meio midiático dele, para o jornal dele, e ao mesmo tempo nos passavam informações de que o disparo ocorreu numa região muito específica, numa quadra, e nós chegamos lá e encontramos a biqueira. Fomos até a biqueira, e nessa biqueira nos trataram daquela forma muito tradicional, sabe qual que é? Porque aqui em Curitiba lei a ordem. Em Curitiba a polícia manda. É diferente do Rio de Janeiro e São Paulo, em alguns bairros, Karina. Aqui, os traficantes viram pessoas de bem quando conversam com a polícia. Nunca traficaram, são trabalhadores, honestos, então estavam todos ali na biqueira cumprimentando. Tudo bem, delegado xerifão, está por aqui, nós estamos aqui trabalhando, né? Eu sou mecânico, eu sou ingrato, eu sou entregador de pizza, estou aqui na biqueira. Eu falei para eles, olha, eu tenho informação que eu estou na comunidade, aqui é uma biqueira, não quero me enganar, né? Eu sei disso. Eu quero saber onde é que ocorreu a morte dessa pessoa. Estou investigando um crime de homicídio. Falou em homicídio, falou em xerife, falou em DHPP. Nós temos obrigação de trabalhar, nós trabalhamos com índices. Então, disseram ali que não era ali, mas o que nós fizemos? Começamos a verificar, nós encontramos pingos de sangue. Veja bem, o que nós tínhamos? Vamos voltar ao fato. 2 horas atrás, 3 horas atrás, mais especificamente, informação de disparo de arma de fogo. Né? 2 horas atrás, um corpo sem vida jogado no lado do rio Belém, enrolado em um corpo com mais 40 feridas perfuro-contusas. Já tínhamos a informação que a vítima era traficante. Tínhamos a informação que os tiros não ocorreram ali, os disparos, que ali simplesmente se termo normal. Por que eles fazem isso, Karina, a desova do corpo? Para atrapalhar a investigação. Então, se morrer em frente à biqueira, se tira o corpo da biqueira, em regra se coloca nesses carrinhos de lixo, de coleta de papel reciclado, esses de madeira que transitam pela cidade com plástico em cima, joga de dentro, pega o carrinho e joga num outro local para dificultar a investigação. Então, vamos ao local e encontramos o que? Pingos de sangue. Então, até o momento, tínhamos uma informação que precisava de um laudo pericial, uma prova objetiva. Mas, infelizmente, essa prova objetiva, apesar de nós chamarmos da polícia científica, naquele momento não era possível, porque nós não tínhamos comparado a vítima de forma imediata com aquele sangue ali encontrado. Mas é muita coincidência. E eu te digo mais, Karina, no homicídio não existem coincidências. Nada ocorre por acaso. Tem uma frase que eu digo, nada vem do nada. Onde tem fumaça, homicídio tem fogo. Então, seguimos a linha, era muita coincidência. Já informei eles que aparentemente o sangue seria da vítima, eles negaram, né? Começamos a interrogar a todas as pessoas que estavam ali de maneira informal. Quando o jornalista investigativo, olha, um trabalho magnífico, olha que coisa maravilhosa.
disse, pessoas internadas no hospital, segundo este informante dele, que está no local com todos os disparos, diz que pessoas foram levadas para o hospital. Deixei policiais ali, corri para o hospital. Encontro no hospital, Karina, graças à informação do jornalista investigativo, que me deu os disparos de arma de fogo no primeiro momento, e me deu outra informação que tinha pessoas no hospital. O que eu encontro no hospital? Encontro 3 vítimas, na realidade. 2 vítimas, uma não tinha condições de falar, que estava ferida por disparos de arma de fogo, estava inconsciente, em uma espécie de coma. Tinha uma vítima que foi alvejada por diversos disparos de arma de fogo, que tinha condições de falar, porque levou tiro no ombro, levou tiro no tórax, mas acabou perfurando o pulmão e estava ainda em condições de falar, ia para a cirurgia. E antes de entrar na UTI, eu fui lá com essa vítima. E essa vítima, que também é traficante de drogas, né, é o nosso meio, disse que estava em um local quando criminosos chegaram no local e passaram a parar. Mas olha a informação importante. Essa vítima diz o seguinte: e eu esfaquei um dos autores, porque quando ele começou a atirar em mim, eu peguei uma faca para me defender e acertei ele, doutor. Eu tenho certeza absoluta. Porque as pessoas às vezes imaginam, Karina, que existe o chamado stop and pop. Aquela imagem de filme americano em que você puxa um revólver, atira na vítima e a vítima vai sim, né? Se não se mexe mais, ou é jogada para trás e quebra a janela e fica dentro. Isso não existe. Coisa de filme, na prática. Para chamar a atenção, não é assim. É coisa de filme. É filme. Na prática, o ser humano alvejado, mesmo na cabeça ou no cérebro, ele vive até alguns minutos, né? E às vezes toma 4, 5, 6, 7 tiros, né, em região vital, vai morrer depois de um dia, mas fica horas viva, né? Então essa vítima, quando foi alvejada, né, ela pegou uma faca e passou a lutar contra o agressor e acertou o agressor. Aí eu falei para o meu pessoal: nós temos que achar esse autor, temos que achar esse algoz, temos que achar esse agressor. Em tese ele estaria ferido. E não é que, olhando a ficha de entrada de um hospital de Curitiba, um hospital tradicional, havia uma pessoa que tinha entrado por ferimento. Sim. E sabe aonde, Karina, que se encontrava essa pessoa que foi ferida por faca? Na porta ao lado de onde estava a vítima. A vítima estava em uma ala, estava pronta para ir para a UTI, alvejada por diversos disparos de arma de fogo. Separada a parede por uma parede, na porta ao lado estava a pessoa ferida por faca, ou seja, a vítima e o algoz estavam juntos, internados no mesmo hospital, e os feridos prontos para ir para a cirurgia. Conversei com a pessoa ferida por faca, também passagem por tráficos, ele negou, disse: não, me cortei em casa, estava lá, quando eu caí com a faca na mão e acabei me machucando. E eles olham para você, Karina, como eu olho agora, eles olham olho no olho, sabe? São as maiores vítimas do mundo, de pessoas honestas e pessoas trabalhadoras. Tomei as declarações dele ali, gravei no celular, porque hoje nós vivemos a era, né, da internet, a era da informática, a era da tecnologia. Todos nós temos uma câmera de bolso, que é utilizada, inclusive. Então, eu uso meu celular, inclusive que eu estou gravando agora nesse momento com você, em interrogatórios fora da delegacia. Como vou no hospital, eu uso meu celular. Mas voltando, tomei as declarações do August naquele momento, levei para a vítima do lado e falei: é essa pessoa que lhe agrediu? Ele me disse: sim, é essa pessoa que me agrediu, essa pessoa atirou, essa pessoa junto com outro coautor, né, foi quem matou a vítima. Foi levada de carrinho de coleta de reciclados até as margens do Belém. Aí o que eu faço? Né? Tomo novamente as leções da vítima, faço o reconhecimento formal nos termos do Código de Processo Penal, com muita coisa. Né? É a prisão mais fácil que pode ser feita. Eu abro a porta do lado, olho para o algoz que está esfaqueado e digo: senhor preso flagrante de delito por homicídio qualificado e por homicídio tentado. Não dei nem algemar nele naquele momento, porque os braços dele estavam tomados
por agulhas, né, e outros meios de manter a vida. Então, é fácil que eu já realizei, não a investigação mais fácil, mas a prisão mais fácil, através de voz de prisão, faltava prender o coautor, identificamos o seguinte, em momento seguinte, pedimos a prisão temporária, isso está em todos os jornais, né, e cumprimos esse outro mandado de prisão, fizemos chamada Operação Relâmpago, porque resolvemos o homicídio em 2 ou 3 horas depois da consumação. E resolvemos por quê, Karina? Resolvemos por quê? Porque o delegado saiu da cadeira dele, saiu do ar-condicionado dele, saiu da sala dele, e foi ao encontro do quê? Ao encontro da comunidade. E quem representou a comunidade naquele momento? Um jornalista investigativo, um jornalista que está na rua, um jornalista que trabalha com isso, que leva informações a você, cidadão. Então, foi através dessa inter-relação que tiramos um traficante e um homicida das ruas e protegemos você, cidadão de bem. É uma história que traz de forma célere, de forma rápida, né, como isso efetivamente ocorreu. E temos muitas outras histórias, não com tanta rapidez, mas de participação direta dos listas investigativos no trabalho de polícia judiciária. Perfeito, você falou bem, né? O jornalista representou a sociedade, é verdade, né? Eu, atuando com perícia, eu tenho 2 colocações para fazer, eu queria a opinião do senhor. Existe hoje a denúncia anônima, né, um canal de denúncia anônima, né, mas algumas pessoas têm receio, porque existe uma insegurança digital. Tudo é digital, inclusive a base de dados que armazena essa informação, querendo ou não, telefone, quem falou, deixou de falar, tem um registro, existe um registro de onde veio essa informação, né? A polícia ela só pode trabalhar com anonimato desde que tenha uma justificativa muito forte, né? Você não pega uma denúncia anônima e começa a investigar simplesmente porque recebeu uma denúncia anônima, tem que ter mais elementos, né? O senhor vê alguma solução nesse sentido de ter um canal em que a pessoa fique mais segura para fazer uma denúncia anônima, né, seguindo a nossa raciocínio aqui de jornalismo investigativo, porque às vezes a investigação é instintiva do ser humano, né, ela é empírica, ela faz de forma empírica, então ela viu, investigou, forçadamente ou não, e tem uma informação que é muito essencial para o caso, mas ela não passa, não vou passar porque eu não confio, ou tenho medo, né, denúncia anônima e tal. Existe uma solução, o senhor vê uma solução para isso? Já se deparou com uma situação dessa, que o senhor sabia que a pessoa poderia até saber de alguma coisa, mas não falou nada, não passou, por medo, não da polícia, mas nesse sentido da insegurança dessa base de dados que armazena a informação. Karina, em relação à denúncia anônima, é um importante instrumento de investigação, mas é um importante instrumento que nos traz indícios. Sim. Para que investigações sejam realizadas, porque a denúncia anônima ela não passa pelo crime da ampla defesa, do contraditório, então ela serve para uma análise inicial de uma investigação, digamos assim, nem para uma investigação, um importante canal de comunicação com a sociedade. Nós temos aqui em Curitiba, temos de homicídios, crimes contra a vida, um telefone específico, que é o 0800 643 1120. Este número nós entregamos em todos os locais de morte. Todos os locais que um corpo é encontrado sem vida e tem indícios de homicídio doloso, nós entregamos esse cartão a todas as pessoas que estão na redondeza, para que elas se comuniquem com a polícia. Então, é um tanto instrumento. No entanto, eu entendo a colocação que você fez e concordo que muitas pessoas têm medo, muitas pessoas têm temor, porque sabem que, apesar da polícia agir de uma forma legal, essa informação está armazenada em algum meio.
E esse meio pode ser verificado em momento posterior. Em relação ao 0800, existe um controle rigorosíssimo. Nem eu, como delegado da Delegacia de Homicídios, tenho acesso à pessoa que fez a denúncia. Só para você ter uma noção do grau de rigor. A pessoa que recebe as denúncias é uma pessoa específica que abre este meio digital, coleta as informações, ele dita as informações, né, coloca no papel, coloca a termo aquilo. Então alguém diz, ó, foi fulano de tal que matou Beltrano tal dia em tal lugar por esse motivo. Eu não recebo a informação com a voz do denunciante. Eu recebo transcrito que no dia tal, no horário tal, a Delegacia de Homicídios recebeu essa informação. Essa informação ela fica registrada em um determinado período, até para fins de verificação judicial. Pode ser que nós tenhamos fiscalização do Ministério Público, né, ou requisição do Poder Judiciário informando qual a origem daquela denúncia anônima, ou se existiu aquela denúncia anônima. Então nós temos isso. Então, primeiramente, a comunidade pode ficar tranquila em relação a isso. No entanto, eu concordo, as pessoas têm medo, as pessoas têm temor, que no Brasil existem muitas polícias, né? Apesar de existir só uma polícia judiciária, sabemos que existem muitas formas diferentes de agir dos policiais e delegados. Sim. Então, nós compreendemos isso e fazemos uma campanha enorme pelo 0800 64 11 20, em toda a entrevista. Concomitantemente a isso, nas indicações que diz respeito à minha área específica, e a minha área compreende um quarto da cidade de Curitiba, que vai do bairro Água Verde, que faz divisa com o Batel, até o Alto Boqueirão, que divisa com São José dos Pinhais. Então, essa região de 500 mil habitantes é a atribuição de segunda delegacia de homicídios, do qual eu sou titular. A primeira delegacia de homicídio é a doutora Tatiana, que é a esposa, que é da Batel, né, em diante, que vai para outra área. Pois bem, na minha região, nos locais de morte que eu faço, eu também tento levar o cidadão à minha rede social. Eu tenho um Instagram, né, tenho o Facebook. Por que acontece que eu noto em relação à rede social? A rede social é mais pessoal. A pessoa, quando se comunica com o 0800, muitas vezes, não está conversando com ninguém, não está trocando ideias, ela não tem uma pessoa por detrás daquele meio de denúncia. De forma diversa, quando alguém manda uma mensagem para o delegado xerifão, que segue ele, por exemplo, no meu Instagram, que é meu principal instrumento de comunicação com a sociedade, quando eu recebo uma mensagem ali, eu me relaciono com a pessoa. A pessoa, em geral, pergunta, eu denunciar, vai acontecer alguma coisa? Eu preciso dizer quem eu sou? Né? Eu respondo para a pessoa. Eu digo, não, você pode denunciar de forma anônima aqui nesse momento. Sem cometer um crime, por exemplo, de denunciação caluniosa, porque vai caber ao delegado assumir essa responsabilidade e usar ou não essa informação. Agora, a informação, ela, em tese, numa investigação, ela é muito superficial. Tanto que o próprio Tribunal Federal já se manifestou, né, que uma denúncia anônima não é motivo para se instaurar um inquérito policial. Sim. Uma denúncia, por exemplo, formando que tal pessoa fulano matou cicrano, né? Não é possível um inquérito policial por isso. Então, mas ela é importante, porque ela dá um norte para a polícia. Essa informação que vem da sociedade através da rede social, essa informação que vem através do 0800, ela vai ser analisada com as duas provas objetivas e subjetivas. Então, chega a informação para nós, um crime passional, que em regra é mais fácil de investigar, que foi o marido que matou a esposa, né? Nós podemos analisar aquela informação de acordo com mais provas produzidas, onde ele estava no momento, se ele tinha interesse, se prova testemunhal. Então, isso é muito importante. Agora, a rede social, eu acho que é imprescindível. Acho que existe uma quebra de paradigmas na polícia com a rede social. Poucos delegados utilizam isso, mas eu acho que é um caminho sem volta. Logicamente,
própria instituição Polícia Civil vai ter que regulamentar a utilização dessas redes sociais, porque nós, às vezes, muitos abusos, né? Vemos ali, em redes sociais, policiais com vestimentas não apropriadas, né? Usando símbolos da polícia. Nada contra em relação a vestimentas. A pessoa roupa que quiser, do jeito que quiser, mas utilizar essa roupa, essa forma, digamos assim, sexuada, né? Em rede social, com objetos, né? Com objetos vinculados à polícia, a instituição não pode ser aceita. Então, a rede social tem que ser séria e ela tem que ser direcionada a um determinado objeto. Então, eu acho, no meu ponto de vista particular, que não existe mais volta. Cada vez mais nós estamos interligados com a sociedade. E eu digo mais, é até por uma questão material, não só formal. Pelo seguinte sentido, as pessoas estão acostumadas, Karina, olha o que eu vou te dizer, a dedilhar e inalar. As pessoas estão acostumadas a pegar o celular e dedilhar, digitar, e não estão acostumadas a ter ele falar mais. Então, o denunciante tem mais dificuldade, e eu já estudei, tem mais dificuldade de pegar um telefone e dizer, olha, eu sou um bairro, aconteceu isso e aquilo. Ele tem mais facilidade em dedilhar, ou seja, em digitar, escrever. Ele faz com mais facilidade, com menos medo, com menos temor. Então, aí, ao lado do local da morte, está a pessoa com o seu Instagram, está a pessoa com o seu Facebook, já digita, olha, delegado xerifão, tem um cara escondido em tal lugar que saiu correndo, digita, pronto. Né? É mais fácil, por incrível que pareça, né, do que falar. No caso, se diria que seria mais fácil falar, Karina, mas hoje as pessoas estão mais acostumadas, né, sim, a totalmente diferente. Então, nós vemos em restaurantes, em shoppings, né, em de bar, você vê as pessoas com o celular não falando, mas dedilhando. Então, dentro da característica de uma nova sociedade vinculada às redes sociais, essa sociedade digital, como eu gosto de dizer, é importante que a polícia se aproxime dessa sociedade. E como que ela se aproxima? Através do jornalismo investigativo, né, e através da sociedade, por meio das redes sociais. Na polícia forense a gente tem bastante casos de gravação de ambiente, né? Gravação de ambiente por causa dessa forma instintiva de jornalismo investigativo. O jornalismo investigativo já sempre teve isso, né? Gravação, vai conversar com alguém, grava, ou grava, fazer com gravador, agora com celular, vídeo, né? Como é que é a polícia hoje recebendo essa prova material, né, essa gravação de ambiente, seja da grande mídia ou de uma pessoa comum, né, da população comum que fez, vou dar um exemplo muito comum, infelizmente, de crimes intrafamiliares, que é abuso infantil e violência doméstica. Perfeito. Eu já trabalhei no CRIA, Núcleo de Proteção à Criança e Adolescente. Em relação a essa questão que você mencionou de violência contra a criança, em geral de cunho sexual, em regra, nós sabemos, são familiares, são pessoas próximas que praticam esse ilícito. Não, aquela velha máxima, né, do estuprador de preto andando de madrugada, isso faz parte do folclore. Em regra, o estuprador, o abusador é alguém próximo à vítima. Em regra, obviamente, que existe. Em regra, quase 100%. Em regra, quase 100%. Por quê? Porque as pessoas tentam, de forma preconceituosa, procurar uma característica física e procurar uma característica de forma de viver para praticar o estupro ou o homicídio. Não é assim. Os traficantes, por exemplo, que morrem, em regra, e isso é bem interessante, porque o que morre hoje no traficante é o que morre amanhã. E as características físicas deles, aqui em Curitiba, são totalmente similares. Então, que eu brinco que eu entro em depressão quando eu chego no local de morte, porque eu já sei que a vítima
eu sei que a vítima é branca, em regra, que em Curitiba, é uma vítima jovem, menos de 30 anos, é uma vítima que vai para a academia de ginástica, está bombadinho, fortinho, é uma vítima tatuada, é uma vítimazinha roupa de moda, né, que é o traficantezinho da região, né, que se empoderou no momento e que alguém desempoderou, subtraindo a vida dele no momento seguinte. Então, é uma característica. Agora, voltando a falar da questão de crimes de natureza sexual contra crianças e adolescentes, então existe esse preconceito anterior, né, essa forma anterior de pensar e criar um criminoso com certas características. E em relação à prova produzida, ela é importante que ocorra no seio doméstico, porque quem é testemunha de um crime, em regra, de natureza sexual, que acontece dentro de uma casa? São familiares, é a mãe, é a irmã, é a prima. Geralmente é acuado, geralmente fica acuado ou chantageado, ou geralmente nem aceita e não quer falar. Por isso que eu falei da importância dessa documentação, né, e que geralmente a pessoa faz na hora da emoção, né, então não tem método, ela não é um perito ou policial que está colhendo provas, por isso esse questionamento. Né. Sim, e essa prova, em termos de legalidade e qualidade, por quê? Porque ela foi produzida no contexto de uma situação anômala, em que ocorre um abuso sexual dentro de uma residência e que aquele que está produzindo a prova tem autorização para estar na casa. Então, não houve ali uma invasão de domicílio, não houve uma ação judicial no local em que, sem autorização judicial, acabou quebrando um princípio, um preceito constitucional. Não. Então, essa prova é produzida e é muito bem produzida, tem muita validade para fins de investigação, serve para o início de uma perseguição penal. Obviamente que é muito difícil uma condenação exclusivamente com essa prova, mas ela é um indício fortíssimo, uma prova objetiva fortíssima. Aí cabe ao delegado de polícia, ao titular desta delegacia, ouvir as pessoas, fazer acariações, fazer exame do corpo de delito, no menor espaço de tempo possível, né, fazer entrevista garantindo, né, a vítima, que em regra é criança ou adolescente, a não existência de marcas psicológicas, e para isso existe hoje todo um procedimento especializado de escuta. Então, é importante, é imprescindível, por isso fica outra coisa, né? Se você souber de alguma situação envolvendo violência de cunho sexual, até de cunho físico contra criança, contra adolescente, dentro do ambiente doméstico, você pode filmar, e todos nós onde andamos, hoje temos um instrumento de comunicação com a sociedade que está aqui, ó, celular, nós andamos. E é uma coisa incrível. É importante. Se prestarmos atenção nas ruas, vai ver shoppings, principalmente, nas ruas as pessoas às vezes não mostram de temor, mas nos shoppings, nas mesas de shoppings e em praças de alimentação, cada mesa tem uma pessoa com um instrumento desses na mão. Então, é a era da informação, é a era digital. Exatamente. Karina, não tem mais volta, não tem volta. Cabe ao Estado se adaptar, se adequar, compreender que isso existe, que isso está inserido na sociedade e aproveitar para utilizar toda a formação desses milhões e milhões de jornalistas, de repórteres que agora existem na sociedade, que estão filmando, que estão acompanhando. É a informação. Eu quis colocar essa pauta, eu fui falar dos jornalistas que, querendo ou não, eles têm mais recursos, né, têm mais acessos, entregam toda a materialidade de uma forma mais, com método para a polícia, né, então agiliza o trabalho da polícia, mas tem aquele jornalista amador, né, ou a própria pessoa fazendo uma investigação, que tem muito disso, principalmente no celular, que é portátil, né, que você faz uma coisa de imediato, ele colhe a informação da forma dele, né, se for de áudio, principalmente vídeo, e aí acomete aquele erro de, ao invés de mandar para a polícia, põe em rede, né, ou colhe de forma errada, só uma parte, ou joga uma parte em rede, já a pessoa que está fazendo com dolo, né, a pessoa até doente,
Se ela viu uma coisa inteira, ela pega só um pedaço, ela fez de propósito, né? Então, fica aqui a recomendação para mandar para a polícia, né? Então, eu queria saber se uma pessoa vê um crime, por exemplo, de abuso infantil, né? Ele consegue filmar isso, um vizinho. Uma vez, que seja uma vez, né, que a gente sabe que já não foi uma, já tem uma recorrência disso aí. Quando ele vai entregar para a polícia, né, ele tem que, aquela entrega dessa prova material, que a gente já pode até chamar de prova, né, visual, tem áudio, né, fica registrado em quem entregou, né, a pessoa não pode mandar sem dizer quem filmou aquilo, se bem que se for um vizinho, é claro que alguém que estava passando perto, dependendo da posição, mas esse é o medo das pessoas de entregar uma prova, saber quem mandou. Cara, essa tua pergunta é muito interessante, porque esse temor existe, sim, e nós nos deparamos com ele a todo momento. Tráfico deles. Você vai filmar e mandar? No tráfico existe a denominada lei do silêncio. Exatamente. Porque nós chegamos no local de morte, e eu já vou entrar na questão que você mencionou do vizinho, né, ou do amigo que filma alguém sofrendo violência nas redondezas de sua casa. Parte do princípio é uma pessoa que vê sempre, hoje, né? Então ela está preparada para filmar aquilo. A não ser que seja um avião que caiu e você viu. Então é uma pessoa que sabe daquilo que está acontecendo e viu. Então ela está preparada para filmar. Né? No caso, eu estou falando agora, em relação ao meu bloco de investigação demais, hoje, em relação ao meu objeto de investigação hoje, que é o homicídio, e 90% dos meus homicídios estão vinculados ao tráfico de drogas, você acredita nisso? Cada 10 homicídios, 9 estão vinculados ao tráfico de drogas. 9. Imagina. Ou seja, 90%. É um número gigantesco. Tanto que eu brinco, né, eu digo, a droga não mata só pela dependência física, química, psicológica, degradação do corpo, ela mata a tiros. Ela mata com tiros de revólver e mata com tiros de pistola, ela mata com facadas. E é a forma que mais mata, eu acho, porque eu tenho informações de que morrem mais pessoas assassinadas pela faca, pelo tiro de revólver, pelo tiro de pistola, do que por overdose. Então, é algo muito triste. A violência está enraizada no tráfico de drogas. Porque o tráfico de drogas é um comércio. E este comércio, o domínio dele advém pela força, e não existe outro meio. Nem procura o judiciário para cobrar uma dívida de tráfico de drogas. E as pessoas adentram pela cura? Não. Pelo conhecimento, pela dedicação? Não. Pela força, exclusivamente a força. Então, vigora o quê? Em relação à questão que eu estava mencionando, a lei do silêncio. É algo incrível. Chego de madrugada em um bar da periferia aqui de Curitiba, quando acontece uma morte. Então, toda a equipe da DHPP vai para o local. Eu chego no local, em regra tem uma mesa de sinuca, tem o balcão tradicional com as pessoas bebendo, e o corpo está lá, né? No chão, caído sangue para tudo que é lado. Aí eu pergunto para o dono do bar, o que aconteceu? Ele me diz, olha, eu não vi, mas eu fui no banheiro. Ah, entendi. Aí eu pergunto para o ajudante, e você? Olha, eu estava no cenário do lado de fora, só escutei os disparos. Eu digo, entendi. Aí eu vou conversar com a pessoa que estava jogando o filme, ele diz, olha, nesse momento, eu estava do outro lado e não vi nada. E assim, é inacreditável, Karina, a lei do silêncio. As pessoas não querem auxiliar. Não querem auxiliar por quê? Por medo de consequências. Para não ter que ir na delegacia, para que se expor. E tem medo de quê? De represálias desses criminosos, desses bandidos. Nós que trabalhamos com a vida, que protegemos a vida, temos que proteger no primeiro quem? As testemunhas. Então, por isso que eu digo, você testemunha, que tem informação, pode procurar o delegado. O delegado vai encontrar um meio de extrair a tua prova sem te causar dano. Jamais, em tempo algum, eu vou levar uma testemunha que eu sei que ela vai perder a vida depois, porque o traficante vai matar. Nós temos, por exemplo, o depoimento sigiloso hoje, Karina. Nós temos a própria denúncia anônima, ou então eu levo a pessoa para a delegacia e digo, olha, aconteceu uma pessoa
que não quis prestar depoimento por medo de represálias, disse isso e aquilo, eu faço na frente do escrivão que tem fé pública. Logicamente que essa é uma prova que não vai gerar condenação de ninguém. Logicamente é uma prova que precisa de toda uma investigação correlata para ter algum valor jurídico, que é um papel apócrifo, é um papel sem nome, é um papel, né, sem origem, mas nos ajuda e nos auxilia muito. Então, em relação à questão que você mencionou, de natureza sexual ou de violência contra a criança e adolescente, que você, vizinho, em regra, ciência, que é o vizinho que sabe de tudo, né, a própria pessoa, né? A sabe. própria pessoa deixa gravando, já aconteceu isso. A própria pessoa. Procura o delegado de polícia, porque ele é o primeiro garantidor de direitos. Eu sempre digo, a comunidade, quando tem um problema, ela bate na porta de quem induz ou promove o delegado. O delegado, a delegacia é o primeiro local de atendimento ao cidadão. Então procura, preferencialmente, uma delegacia especializada, que tem pessoas que trabalham só com isso, que tem expertise, e a primeira coisa que o delegado vai fazer, sem dúvida alguma, eu garanto a você, aqui em Curitiba pelo menos, é proteger a testemunha. Jamais colocar a testemunha numa situação em que possa ocorrer algum tipo de violência contra ela. 0800, né? Tem muitos meios de se comunicar com a verdade. Sim. Desculpa, é que está dando um delay, às vezes o senhor fala no escuto e demora, por isso que estava cortando assim. Eu estou falando, a gente quis falar de testemunha, porque quando a pessoa documenta algum crime, né, ou enfim que seja, ela vira uma testemunha, né, e ela documenta aquilo mandando, né, então às vezes ela tem aquilo, guarda, né, alguns de forma errônea põe na internet, e outras pessoas não querem mandar, porque não sabe como mandar. Você vai mandar o quê? Pelo correio, né, num pendrive? Como é que você vai mandar aquilo para a polícia? Você documentou. Eu estou dando um exemplo de vídeo, né? Vídeo que é o mais comum, mais fácil de fazer. Você pega o celular, né? Sem dúvida. Hoje existem muitos meios de se comunicar com a polícia, várias provas digitais, até porque a qualidade dos aparelhos de comunicação celular melhoraram muito de alguns anos para cá. Então, todos hoje, em regra, têm uma câmera de boa resolução. As pessoas utilizam muito o celular, nós temos hoje bons profissionais na rua, por incrível que pareça. As pessoas aprenderam a filmar, aprenderam a segurar a câmera, aprenderam a utilizar. Então, é possível sim, é possível nós termos uma rede de informantes para que esteja a sociedade. Eu sempre digo que o meu sonho aqui em Curitiba, se eu estivesse no poder público, seria colocar câmeras em todos os postos da cidade. Todo posto. Facilitaria muito, né? Uma espécie de, brother, não só facilitaria, inibiria a grande maioria dos crimes. Você teria um controle de tudo. Seria inibidor mesmo. Morte, nós vamos cair em local de morte e não temos câmera em geral. Sabe por quê? Porque em determinados bairros os traficantes não deixam os moradores colocarem câmeras. Por quê? Porque acabam filmando quem passa, o que aconteceu, né? Então, é proibido. E vou te contar mais uma ainda, da era digital. Nós fizemos uma operação esses dias que teve como objetivo combater a estrutura digital montada por uma organização criminosa no bairro do Boqueirão, aqui em Curitiba. Você acredita? Vou te contar rapidamente. Nós tínhamos muita dificuldade de cumprir mandados de prisão temporária, de prisão preventiva, busca e apreensão em uma região de determinado bairro. Até intimações, nós não conseguíamos, chegamos no local, não encontrávamos as pessoas, mas existe um percentual de acerto, de erro, com a prática policial, e que nós sentimos que quando algo está errado, algo diferente aconteceu. E em determinado momento, eu tive uma informação, através de um jornalista ativo, de que os criminosos estariam acompanhando a chegada e a saída da polícia no bairro.
Eu falei, não é possível isso. E passamos a procurar nessa região, né, câmeras escondidas. E é uma região que nós temos aqueles postes com aquele emaranhado de fios. Vocês já assistiram em filmes, aquele monte de fios, gatonete, fio para cá, fio para lá. Né? E aquele eu vejo umas coisas dessas. Pois é. Então, é um bairro que os postes estão todos por esses bolos de fios. O que tinha no meio dos bolos de fios ali, Karina? Câmera digital de alta resolução, com zoom, inclusive, operada a controle remoto. Então, acharam, colocaram câmeras em todos os locais, possivelmente operando através de telefone celular, móvel, né? Dispensaram até o famoso olheiro. Olheiro são as pessoas que ficam na esquina, ou dos fogueteiros que estouram foguete quando a pessoa chega. Né? Então, é criminoso, Karina, na era digital. É isso, né? Que eu falar, a tecnologia é serviço do crime, infelizmente. Né? A tecnologia. Né? Você usa também, daqui a pouco vai ter drone. Já tem. Já temos drone, inclusive temos drone em uma investigação já, né, cujos criminosos utilizaram esse ilícito. Então a tecnologia está disponível para todo mundo. Né? É a era digital, não há como olvidar isso, não há como fechar os olhos, e nós, a comunidade, sociedade, nós, Polícia Judiciária, que é a Polícia Investigativa, temos que nos adequar a essa realidade, compreender que é um caminho sem volta, que essa tecnologia está cada vez mais aprimorada, e aproveitar esse contexto para quê? Para levar adiante investigações e, com isso, conseguir a resolução de homicídios. Então, aproveitar essa tecnologia, esses instrumentos que estão disponíveis para nós, para protegermos de alguma forma o cidadão. Perfeito. Tito, você quer fazer alguma colocação para encerrar? Um tocante, voltando também ao comecinho que a gente fez, da grande mídia investigativa. A imprensa faz um trabalho excepcional. No entanto, eu vou fazer uma crítica aqui, Karina. Aos meios de comunicação, alguns meios de comunicação levam a informação verdadeira, sem dúvida, mas leva de uma forma ideologicamente errada em nosso ponto de vista. Alguns grandes jornais trabalham sempre de forma pejorativa a ação da polícia. Existe uma pequena parte da imprensa que faz isso. Eu vi, por exemplo, a Operação do Jacarezinho no Rio de Janeiro, em que foi uma operação realizada pela Polícia Civil, com mandados judiciais, contra criminosos de alta periculosidade, e que encontraram o que nesse local? Um muro de concreto. Para quem não sabe, muro de concreto não passa nem tiro de fuzil. Muro de concreto não é um muro de tijolo, é um muro de concreto onde, no meio da rua, numa via pública. E no meio desse muro de concreto tinha buracos para os criminosos com fuzis atirarem. Isso que a Polícia Civil encontrou de lá. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, preparado, né? Infelizmente, na chegada, perdeu então foi morto, e vocês acompanharam essa situação, enfrentaram esses criminosos, e morreu mais de uma dezena de criminosos no confronto. Né? 90% da imprensa brasileira aplaudiu o trabalho da Polícia Civil do Rio de Janeiro, né, chamando que criminosos encontraram um muro de concreto, as vias estão sendo tomadas, vias públicas, né, por criminosos, a polícia precisa agir. Mas uma outra parte da mídia trabalhou de um outro lado, dizendo o seguinte, que ocorreu uma carnificina, né, que os criminosos, e até tem as imagens dele correndo na internet, eles pulando de prédio para prédio com fuzis, Karina. Uma grande quantidade de nós pulando de prédio para prédio com fuzis armados, né? Que ocorreu uma ação orquestrada com o fim de matar pessoas. Entrevistaram na época até a mãe de um desses criminosos, que obviamente criticou a polícia. Então, a nossa imprensa, a nossa grande imprensa, eu tenho uma grande ligação para a imprensa, e apoio a imprensa livre, mesmo que seja imprensa crítica,
viu? A imprensa tem que ser livre, mesmo que ela seja crítica. Tem uma parte da imprensa que ela tem uma ideologia que tem como consectário a crítica à polícia. Que você abre o jornal e vê que a matéria é verdadeira, eles não falam a verdade, a matéria sempre é verdadeira, mas a análise ideologicamente vinculada a críticas à polícia. Por isso, eu sempre digo que, plagiando a imprensa americana, pelo menos a imprensa americana, que também é livre, você sabe quem é democrata e republicano nos jornais lá. Tem jornais republicanos, tem certos jornais americanos que são democratas, e todo mundo sabe. Todos trazem informação verdadeira, todos trazem informação verdadeira, mas cada um faz a análise que quiser a informação. Então, aqui no Brasil, nós temos, principalmente, um grande emissora de televisão que se diz imparcial, mas ela tem ideologia. Ela traz informação verdadeira, traz informação verdadeira, como todos os jornais trazem, mas ela traz uma crítica já na matéria de capa. Então, isso é uma coisa que acontece no Brasil, infelizmente. Mas isso é algo que nós vamos maturar com o tempo e a população vai compreender da mesma forma que existe nos Estados Unidos, da mesma forma que existe em Londres, na Inglaterra, os jornais de lá, da mesma forma que existe na França. As pessoas já sabem que tal jornal tem posição ideológica X, outro jornal tem uma posição ideológica Y, que todos falam a verdade, mas todos fazem uma análise distinta desta mesma verdade. Então isso é algo muito importante. Em relação à questão digital, fica meu pedido a você, cidadão de bem, você que não concorda com a violência, você que quer uma sociedade melhor, para você que quer bandido na cadeia. Nós, polícias judiciárias, não somos nada sem você. Nós precisamos que você interrelacione com a polícia através do telefone 0800 da sua cidade, ou então através de um número específico que é repassado pelos órgãos públicos, indo diretamente à delegacia de polícia. Não existe uma política divorciada do cidadão e divorciada da tecnologia que consiga alcançar bons índices de resolução de homicídios. Por isso, Curitiba tem o melhor índice de resolução de homicídios de todas as capitais do Brasil. É por causa desse trabalho e por essa inter-relação com o meio digital, com a sociedade. Delegado Tito, né, Baricello, congratulo, né, pela atuação no homicídios aí de Curitiba. Eu imagino que não deva ser fácil, né, e a polícia, no geral, tem pouca, precisa de mais agentes, né, agentes que eu falo no geral, para dar conta, né, então a gente sabe, trabalham, fazem com excelência o trabalho, né, com menos recursos, né, do que deveria, mesmo assim consegue entregar um trabalho e faz com prazer, né? A gente vê que vocês gostam do que vocês fazem, né? Então, parabenizo, congratulo, agradeço pela entrevista, né? Já fica convidado para a próxima temporada, tá? E a gente encerra por aqui. Obrigada, Tito. Eu que agradeço e vou falar o nosso jargão aqui, lugar de bandido em Curitiba é meia.